Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é controle de qualidade na indústria cervejeira. Porque qualidade não é gosto, pessoal. Você pode não gostar do produto e ele tem altíssima qualidade e ele vai ter um público que gosta. Gosto pessoal não tem a ver com qualidade. Não adianta reclamar de tributação, que você não tem poder nenhum sobre isso, quando sua fábrica está tendo altas perdas no processo. Poxa, eu nunca tive soluções mirabolantes para resolver problemas de cervejaria. Gostaria, mas não. A maior parte das soluções são coisas muito simples, Ludi. E normalmente é rotina, sabe? E rotina faz parte de gestão. Então, são coisas simples que dão muito resultado. Não vamos mexer na receita, a cerveja não está legal, de calma. Teu processo está todo fora de controle. Quem te garante que a receita que está ruim? Tu não consegue fazer uma cerveja igual? É tudo com defeito. Ajusta teu processo, padroniza. Só de ajustar o processo, a cerveja já melhorou. A minha convidada para esse papo é Kiara Barros, que é mestre cervejeira, engenheira química, consultora do Instituto Seres. Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Bom, gente, se você gosta do conteúdo que a gente cria aqui no Surra de Lúpulo, nossos conteúdos te divertem e te fazem pensar, considere virar um mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo. E tem forma de graça de ajudar, que é compartilhando o link desse episódio. Quem gosta de ouvir sobre cerveja, sobre qualidade, sobre indústria. E você também pode avaliar o nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida com 5 estrelinhas, porque isso ajuda a plataforma a entender que a gente é relevante para você, vai te indicar para seus amigos, etc. Sabe um jeito bom de contribuir com o Surra de Lúpulo? Bebendo cervejas. Ah, vocês vão falar, mas a gente já faz isso. Não, meus amigos e minhas amigas, aqui eu me refiro a comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar e com a casa arrumada. Sabe quem? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis de altíssima qualidade, mas vão além. Proporcionam experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega a cerveja em todo o Brasil. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site da Stannis. Então acessa stannis.com. Bom, eu tô tentando, Kiara, emplacar uma pergunta agora fixa, para começar sempre os programas, e você vai ser a nossa experiência, primeiríssima. Você, engenheira química, tudo bem, mestre cervejeira também, mas a formação inicial, engenheira química, de onde veio vontade de trabalhar com cerveja? Oi, Ludi, tudo bem? Tudo bem, e você? Então, quando eu estava na faculdade, a gente tinha muitas opções realmente como engenheira química para escolher, né? Uhum. Mas, naquela época, essas opções elas eram muito disponíveis para os homens, né? Para a mulher não era bem assim. Então, a gente se agarrava muito nas oportunidades que surgiam. Então, na época, eu trabalhava já, né, mas eu era estagiária, e surgiu uma entrevista na Ambev. E aí eu fiz, gostei da empresa, a empresa gostou de mim e surgiu a oportunidade. Então, infelizmente, eu não tenho uma história romântica para contar com a cerveja, dizer que eu escolhi a cerveja, mas eu costumo dizer que a cerveja me escolheu e eu aceitei de cara. Isso é tão bom. Escolher é bom, mas quando a gente também é escolhido e que dá um match de alguma maneira, você abriu a possibilidade para um mercado que você não tinha imaginado. Você surfou uma onda. Sim, eu sempre tive vontade de trabalhar na área de alimentos, né? E aí surgiu a oportunidade de ser com bebida, por que não? Melhor ainda, né? Por que não? Com certeza. Bom, eu primeiro tenho que dizer que quase 6 anos de Surra de Lúpulo, a gente levou esse tempo para chamar a Kiara, é um absurdo. A gente tá quase uma reparação moral, histórica. Poxa, é uma mulher poderosa, a gente tinha que ter chamado ela há muito tempo.
Mas, enfim, quando a gente fala em problema no mercado cervejeiro, muita gente pensa logo em receita, em ingrediente, ou, sei lá, uma creca no equipamento. Mas, na prática, muitos desses problemas aparecem nas cervejarias que estão ali na gestão dessa fábrica, né? Falta de controle de processo, função mal definida, desvio de função. Não, a gente precisa flexibilizar, a gente é pequeno, né? Então, assim, aí sai uma cerveja de forma inconsistente. A gente já ouviu muito falar de cerveja que não tem grau de repetibilidade, por isso que talvez tenha tanto lançamento no mercado nacional, mas isso é papo pro nosso papo. Será? Existe ideia ainda de que organizar processo engessa. Se você se organiza, se você padroniza, você tira a criatividade, enfim. A gente está aqui para tentar desmistificar todas essas falácias, todas essas meias-verdades, né? E entender que num cenário com essas margens super apertadas e custo alto, mercado competitivo, a gente precisa falar de qualidade para poder entender que se a gente não falar disso, a gente está errando em estratégia no nosso negócio. Então, assim, Chiara, quando é que uma fábrica começa a dar problema? Como é que a gente diferencia se é falha técnica ou se é falha de gestão? Isso é um ponto crucial que é uma pedrinha no sapato de muita gente que ainda tem essas dúvidas que você falou, que a gente vai falar ao longo do podcast, né, se ingessa ou não, mas normalmente quando essas falhas se repetem, elas acontecem, elas são falhas de gestão, né? Uma falha técnica normalmente ela é pontual. Porque se ela é técnica, você investiga, descobre a causa e resolve. Se ela está se repetindo, sim, alguma coisa você está deixando de fazer, porque você já entendeu a causa fundamental. Então, eu acho que as cervejarias, de uma maneira geral, elas têm um problema crítico, principalmente quando tem gente experiente, que a gente acha que a gente sabe de tudo e que a gente já sabe a solução para todos os problemas, sendo que a gente não sabe, né? Os problemas se repetem, mas às vezes as causas são distintas. E aí a falha de gestão é crítica justamente porque a gente tem uma solução que é superficial para apagar o incêndio e não vai na causa fundamental e os problemas começam a se repetir. Então isso é uma falha clássica de gestão. Caramba, você falou um negócio que eu tenho essa sensação e eu acho que muitas pessoas são assim, enfim, eu espero que outras pessoas se relacionem com isso, que é quando você começa a executar uma atividade, profissionalmente falando, sei lá, que seja até um esporte, sem ser profissional. Você começa a praticar, a executar, e você vai ganhando um certo grau de confiança, porque você vai ganhando alguma experiência, né? Aí foi o que você falou, às vezes os mais experientes é que cometem mais erros. Quando você para de prestar atenção, é a hora que você tá mais, porque você tá muito autoconfiante, é a hora que você tá mais aberto que os erros e as falhas aconteçam, e você, aí vem aquela frasezinha que me mata, quando qualquer primeira vez que você entra na empresa, mas a gente sempre fez assim. Caraca. Eu chamo isso de síndrome de Gabriela. Eu cresci assim, eu nasci assim, vai ser sempre assim, não está aberto para o novo. Eu faço minha cerveja e sempre deu certo. Eu digo, você já pensou na possibilidade dela ser melhor do que ela é, então? Total, né? Total. Então, assim, isso que você falou é perfeito, acontece. Você vai conversando com as cervejarias, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Exatamente. E aí você pega agora, você dá uma girada, você pega a chave de fenda e dá uma girada completa no parafuso e fala assim, tá bom, sempre foi assim, mas e se fizer melhor? Aí a pessoa pira. Sim. Nossa, você deve alugar um triplex na cabeça de uma pessoa dessa. Sim, para as pessoas que estão com a mente aberta e entendendo que a gente já está em outro patamar. Uhum. Quando era lá, 2018, 2016, era até aceitável que essa resposta viesse com um pouco mais de resistência. Eu acho que a gente já mudou essa fase do jogo, principalmente pós-pandemia. A gente sabe que qualquer gota de cerveja no ralo faz diferença. Então, se você acha que está fazendo bem e você escuta uma frase dessa e entende que pode fazer melhor, que pode reduzir o custo, manter a qualidade, atingir outros públicos, ter um produto que vai se repetir, sim, que o consumidor vai continuar comprando o seu produto, por que não se arriscar? Se você foi sempre assim, será que não vai ser melhor? Por que eu não posso abrir essa porta aí para novas possibilidades? Então, não tem mais espaço hoje para a gente desperdiçar a oportunidade de melhorar as empresas. E a gente observa, visitando as fábricas, que as fábricas que se mantiveram pós-pandemia, de uma maneira geral, não todo mundo, mas tinha uma gestão um pouco mais estabilizada. Sim. Então, conseguiu manter os processos, mesmo com menos gente trabalhando na fábrica, dentre outros assuntos aí que envolve, porque isso foi uma coisa muito complexa, a pandemia, né? Então, mas principalmente quem tinha uma gestão mais robusta conseguiu se manter. Então, isso já responde muita coisa. Muita coisa. A gente bateu o primeiro papo desse ano, a gente conversou com a
Patrícia Mercedes, da Cervejaria Colombina. E foi muito legal conversar com ela, porque ela chegou e falou assim, eu não faço cerveja. Eu não sei fazer cerveja. E não sou eu que tenho que saber fazer cerveja. Eu tenho que ter profissionais dentro da minha empresa que vão produzir cerveja, eu tenho que ter um comercial. Ou seja, cada função, e é um dos assuntos que a gente vai tratar por aqui, né? Não é o eu keep. A gente tem profissionais em várias áreas que vão atuar. E isso tudo, ela falou, a pandemia, ela quase acabou comigo. Mas porque a gente olhou para dentro, a gente olhou para processo, a gente reconstruiu coisas, a gente voltou para falar de identidade, além de todas as outras coisas, a gente conseguiu superar essa fase e aí voltar a crescer com consistência, com solidez. Porque é isso, gente, dar passo atrás, né? Você dá um passo para trás para depois dar 2, 3 na frente, faz parte do assunto, né? Mas você tem, como você disse, você tem que estar aberto. Agora, eu achei interessante você falar que se esse papo fosse em 2016, se você fosse falar sobre se você pode fazer uma cerveja melhor, você acha que tem aquele sintoma ainda de gente que de repente veio pra cerveja movida pela paixão? Do tipo, eu sou um bom cervejeiro ou cervejeira caseiro, ganhei prêmio, etc. Agora eu abri minha cervejaria e quem é você pra dizer que a minha cerveja não é boa? Você acha que tem, assim, esse movimento e a gente agora tá passando por um momento de profissionalização da cerveja, de fato, da cerveja especial, digamos assim? Eu sinto que vem um amadurecimento ao longo do tempo. Então, óbvio, sempre vai ter essas pessoas que estão começando agora, movidos pela paixão. Isso, nessas datas que eu citei, era muito mais comum do que hoje em dia, porque a informação ela já está disseminada, de uma certa forma. Então, se uma pessoa procura hoje informações sobre como começar, vai ter podcasts como o seu, que tem uma série de papos como esse, explicando pessoas que se deram bem, pessoas que se deram mal, fábricas que fecharam, por amadorismo, porque não basta ter uma cerveja boa. Se eu chegar no mercado, numa loja especializada, vai ter um monte de cerveja boa. E o que é que faz o consumidor escolher aquela cerveja? Então, assim, não basta só fazer uma cerveja boa, você tem que saber se manter, você tem que ter preço competitivo, você tem que ter algum diferencial que seja no sensorial, já se você trabalha com a cerveja que é com valor mais alto, por exemplo, alguma coisa tem que te diferenciar. Nem sempre é a qualidade, né? A qualidade, ela é básica, todo mundo tem que ter. Mas o que é que tem a mais, que você tem a mais, que vai fazer prender o seu consumidor? Porque qualidade não é gosto, pessoal. Totalmente. Caraca! Você pode não gostar do produto e ele tem altíssima qualidade e ele vai ter um público que gosta. Gosto pessoal não tem a ver com qualidade. Totalmente. Tem nada a ver. Nossa. Então, assim, isso já é um ponto que a gente diferencia as coisas a partir daí. O que é qualidade? E o que é qualidade, Chiara? E o que é qualidade? Agora a gente pode jogar essa pauta pra cima. O que é qualidade? Vamos lá. Qualidade é você conseguir produzir um produto que foi desenhado por você, com todos aqueles parâmetros que você desejou produzir. Perfeito. E você consegue repetir esse produto. Então, eu posso ter um produto leve, sem aroma, com pouco sabor, mas eu não desenhei ele para ser assim. Eu consigo repetir sem defeitos sensoriais, sem contaminação. Esse produto tem qualidade. Quem disse que não tem? Você pode não gostar. Aí é outra história, porque tem um público que gosta. Uhum. E do outro lado, eu posso fazer um produto maravilhoso, mas no outro lote eu não consigo repetir. Será que esse produto tem qualidade? Será que ele não vai ser rejeitado pelo consumidor que gostou da primeira vez que ele provou? Perceba, eu não estou falando de uma variabilidade baixa que a cerveja artesanal propõe. Eu não estou falando de cervejas sazonais. Estou falando de cervejas de linha. Então, a gente tem que começar a pensar nos nossos controles de processo, na nossa padronização, que a gente pode falar isso um pouquinho depois, mas que a gente tenha um produto que o consumidor vá lá e saiba. A gente tem que entender uma coisa que é muito importante. A gente não produz cerveja, ou a gente não pode produzir cerveja para 2% da população. A gente tem que produzir cerveja para os 98% que estão voando. É isso. E que ainda não estão bebendo cerveja artesanal. É para eles que a gente tem que produzir. Porque esses 2% eles já consomem a nossa cerveja. Eles já gostam da cerveja. Eles já sabem o que é cerveja. E o resto? Você tá pregando para convertido. Acho que tem que cativar essa pessoa também que já tá aqui, né? Eu quero continuar. Mas e o resto? É. E a fatia que tá correndo aí? Exato. O que a gente tá fazendo para abraçar essas pessoas? Não vai ser toda a cervejaria que vai abraçar essas pessoas. A gente tem as cervejarias que são nichadas, e ok, a gente entende. Mas é um volume muito pequeno. Dessa fatia aí dos 2% que eu estou falando, que é um número cabalístico que a gente trabalha. Então, a gente tem que pensar nisso também, em abraçar outros públicos para que a gente ganhe volume e ganhe espaço com cerveja artesanal. Mas a gente só faz isso se a gente tiver um produto que a gente consiga repetir, que a gente tenha um padrão de qualidade. Não estou falando de gosto pessoal. Sim. Que a gente consiga ter um padrão que seja adequado, sem contaminação, sem ter uma contaminação e dizer que é um lançamento, que é uma sour que você está lançando, porque você contaminou o problema na fábrica.
né? Sem fugir dos nossos controles de processo, ficar inventando produto que não existe. Aí você falou, já puxou o gancho para a próxima pergunta, que é justamente a falta de controle de processo hoje é o maior gargalo das cervejarias que, de repente, você vai prestar uma consultoria. Você chega lá e fala, caralho, que loucura! Quando eu falo de controle de processo, eu falo muito de gestão desde sempre, e parece que é uma palavra, assim, proibida. É como se fosse uma coisa que pertencesse a grandes empresas e que a pequena cervejaria não pode fazer. Quando eu falo de qualidade, eu normalmente falo gestão da qualidade. Eu não falo muito de controle. Porque quem controla, em algum momento, perde o controle. Porque a gente vive apagando incêndio de cervejaria. A gente deixa de fazer o que é importante para fazer o que é urgente. E aí tudo vira urgente. Sim. Quando a gente faz controle de processo e quando isso está inserido numa gestão que tenha processos padronizados, que exista uma rotina, que exista uma definição de quem vai fazer o quê, de como vai fazer, de onde todo mundo sabe o seu papel, é mais difícil de você perder o controle, né? Porque, veja só, você chega numa fábrica, normalmente a gente vai visitar a fábrica, de maneira geral, aquelas pequenas cervejarias que tem aquele papelzinho lá em cada tanque, com o desenhozinho da curva de fermentação. Quem olha aquele papel? Se você for olhar, provavelmente vai ter uns 3 dias, 4, que ninguém preencheu nada, né? Então, o papel está lá para fazer o controle de processo que alguém não está fazendo. Por quê? Porque a pessoa não quer fazer? Não, porque apareceu alguma coisa de emergência, ela deixou olhar aquilo porque ela não acha que aquilo é importante. Então, ela vai resolver o que é urgente. Aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter um problema de fermentação, ninguém vai ver, aí vai dar diacetil, vai dar outros off-flavor naquela cerveja, porque você estava ocupado fazendo alguma coisa que você achava que era mais importante do que aquilo. Isso é falta de rotina, isso é falta de gestão. Então, não adianta eu ter um controle de processo implantado se eu não tenho uma gestão organizada para fazer com que isso aconteça, porque é muito fácil a gente sair da rotina. É muito fácil o dono da fábrica te desviar e te colocar para fazer alguma coisa que ele acha que é mais importante. Mas quem está no chão de fábrica é quem sabe o que é importante. E às vezes a gente não escuta essas pessoas que estão lá no dia a dia, não valoriza o trabalho dessas pessoas que realmente sabem o que está acontecendo na fábrica. Então, esses sintomas que a gente vê de um produto saindo de especificação tem uma causa. E uma das causas é a falta de gestão que impacta no controle dos processos. Então, controle dos processos é um problema grave, a falta de controle e a falta de análise de dados também, porque não adianta você fazer de conta de que controla, mas não avalia o que está acontecendo no seu processo para resolver os problemas. A gente trabalha muito olhando para o retrovisor, como se fosse nos anos 70. Quando a gente fala isso de gestão da qualidade, isso é uma coisa tão antiga que a gente está repetindo agora. Então, a gente olha o produto acabado, veja se você não já ouviu falar nisso. Alguém chega com uma cerveja pronta e ela está com defeito. Aí a pessoa quer resolver. A cerveja está pronta, amigo. Não tem mais o que fazer, pai. Tem alguns defeitos que não tem solução quando está pronta. A maioria deles tem quando está em processo. Mas quando está pronta, se você observasse os seus processos desde o início, desde o recebimento de matéria-prima, provavelmente você ia evitar. Então, por isso que eu digo, a gente olha muito para o retrovisor ainda. A gente só controla a qualidade, a gente não faz a gestão dela. E por isso que a gente tem tanto problema. Então, que loucura! Faz muito sentido o que você falou. Que é tipo, a gente tá só olhando pra trás, você tá analisando o produto pronto, você não tá, de repente, fazendo esse acompanhamento enquanto o produto nem é produto ainda, com o controle de qualidade dos ingredientes que eu compro, né? Como eu armazeno esse ingrediente, como é que eu testo a levedura que eu vou usar, como é que blá. Aí depois você produz o mosto, vai botar para fermentar, acompanhando o caminho dessa fermentação para ver como é que... Gente, faz todo sentido. Você tinha que estar, de fato, olhando para frente, né? Eu costumo dizer que o custo da não qualidade é muito maior do que o custo da implantação da qualidade. Porque se você identifica um problema na matéria-prima, você pode até ter uma perda da matéria-prima. A cada etapa que você passa, você pagou a mão de obra de uma pessoa ou de várias pessoas para fazer aquele produto, gastou energia elétrica, gastou combustível, gás, água, e o produto ele vai aumentando o preço, né? Quando ele vai ficando pronto, porque esses custos vão sendo somados, o custo fixo de produção também. E os variáveis ainda, que estão ali no meio. Então, quanto mais cedo você identifica, menos você perde. Aí você deixa de implantar, às vezes, controles simples, que só dependem de pensar e executar e ter disciplina, que nem dependem de grana, e aí você vai ter que jogar um tanque fora depois, quando você poderia ter evitado. Teve uma fábrica que tem um problema muito comum, tinha mais, né? Hoje a gente percebe menos, mas tinha muita cerveja com clorofenol no mercado. Costinha de piscina, campeão de natação, Michael Phelps, estava tomando e pensando nisso. Cervejinha Michael Phelps. Tinha muito no mercado antigamente. Eu não vou dizer que tem agora não, para
A gente tem a impressão que melhorou. E aí, cara, coisa simples, né? Controle de água lá atrás, matéria-prima. Não tem uma avaliação sensorial dessa cerveja lá atrás, não. Para você produzir uma cerveja com um problema desse, e pior, deixar ela sair da fábrica desse jeito. Então, você perde. Sim. Se você não jogou fora, que era para ter jogado, você, se não conseguiu corrigir, né? Você colocou isso pro seu consumidor. Você acha que ele vai comprar de novo? Ele pode não saber o que tem naquela cerveja. Ele não sabe o que é clorofenol, o consumidor não sabe o que é diacetil, o consumidor não sabe o que é isso, light stroke, ele não vai saber. Mas ele sabe que a cerveja não tá legal. E que ele não tinha o mesmo sabor que tinha antes. Ele não vai querer repetir aquela cerveja, porque tá intragável. Então, assim, por isso que eu falo, o custo da não qualidade é muito maior. Se tivesse uma estrutura de avaliação sensorial desde a matéria-prima, tinha evitado esse problema, por exemplo. Tá. Eu quero aproveitar que a gente está falando de qualidade de insumo para falar do nosso patrocinador, a Pineapple. Quem aí é do mercado já sabe que ter uma marca conhecida nem sempre garante qualidade. Por isso que você precisa buscar leveduras que se diferenciam pela pesquisa científica por trás de cada cepa e o controle de qualidade rigorosíssimo, como é o caso da Pineapple. Um grupo inglês com mais de 90 anos de história e produtos de excelente qualidade em que você pode confiar, sendo cervejeiro profissional ou caseiro. Acesse o Instagram @pineapple.ingrediente para conhecer mais sobre as leveduras Pineapple e trazer ainda mais qualidade para a sua cerveja. E você falou um negócio que é importante, que é, às vezes, o dono, o gestor, ele não ouve quem está no chão da fábrica e, via de regra, deveria ouvir, ou também não tirar essa pessoa daquele lugar de estar fazendo aquele controle, de fazer a curva de fermentação para fazer uma outra atividade e tal. E aí, nisso, a gente vai entrar um pouco no assunto do modelo de todo mundo faz tudo, que é uma coisa meio surreal, porque a pessoa do marketing não tem capacidade de ficar fazendo um controle de fermentação, e nem o contrário, né? Então, a gente também precisa entender essa separação de tudo. Então, assim, qual é a importância da gente ter essa identificação de cargo e responsabilidade e como a ausência disso pode aparecer no copo no final, que é o que você está falando, né? Eu acho que isso, se não for a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes dentro de uma cervejaria, dentro de uma fábrica de produtos, seja de alimentos e bebidas. É óbvio que a gente tem que pensar que as estruturas não são iguais, né? Os recursos não são iguais. Então, a gente tem que ser criativo e entender que cada empresa funciona de um jeito. Então, tem fábrica que só tem uma pessoa. Ok. E essa pessoa vai ter que ter uma rotina muito bem organizada para que ela consiga dar conta de tudo, né? E vai ficar sobrecarregada. A gente já entendeu isso, né? Então, porque não adianta a gente falar que tem que ter um setor de qualidade. Não tem que ter. Tem que ter uma rotina definida para se encaixar na proposta daquela cervejaria. Então, esse é um ponto muito importante, porque senão a gente vai achar que uma fábrica que só tem uma pessoa não pode fazer qualidade. Pode e deve, né? Então, tem que ter uma rotina que abrace isso. Porque eu fico preocupada quando a gente fala muito de tal cargo X, cargo Y, porque uma pessoa de repente escuta o podcast e vai dizer, não me identifico, minha fábrica é muito pequena, só tem eu que limpo, eu que vendo, eu que... Então dá pra gente fazer se a gente tiver uma definição de uma rotina muito bem feita. E aí é menos gente, mas a rotina é diferente, a produção também é menor, então a gente tem que levar essas coisas em consideração. Mas é óbvio que a definição de cargos e responsabilidades é básico para que as coisas funcionem. Uma fábrica que tem essa multifuncionalidade, ela é interessante sim, porque as pessoas adoecem, as pessoas tiram férias, mas aquela pessoa vai substituir por um tempo curto alguém. Ela tem uma noção, mas ela não é especialista daquilo, e tudo bem, é importante que isso exista. Mas quando todo mundo faz tudo, vai ter uma hora que alguma coisa vai deixar de ser feita. Cachorro doidão não morre de fome. Então, se eu tenho uma atividade para ser feita e essa atividade não tem um dono, eu vou cobrar de quem? Quem é o responsável? Sim. Quem deveria estar olhando? Isso é o clássico deixa que eu deixo, né? Deixa que eu deixo. Tipo, você fala, não, isso não é comigo. Isso não é comigo. Mas peraí, você fazia isso aqui semana passada. Não, mas não tá. Então é fundamental. Assim, fábricas pequenas, o cervejeiro faz tudo. Fábrica que tem uma estrutura maior, o cervejeiro não tem que estar mexendo panela. O cervejeiro tem uma função analítica. Ele tem que analisar processo, tomar decisão. Ele vai meter a mão na massa também, mas a função principal dele é definir o que vai acontecer no processo. Porque, infelizmente, o processo não é redondo 100%. Sim, o selo da bomba vai estourar, vai acontecer. Sim, vai ter um vazamento lá no trocador de calor.
Vai acontecer isso. E aí tem que ter pessoas que vão pensar nas soluções para os problemas, junto com os outros também, obviamente, mas aquela pessoa vai carregar essa responsabilidade. Se ele está mexendo panela, que é uma função que outra pessoa pode fazer, que talvez não tenha a mesma expertise que ele para pensar em outras soluções, vai virar um pandemônio. Então, isso é uma coisa muito importante da gente falar. Eu tenho uma pessoa que é um auxiliar de produção. Certo. Ele é auxiliar, ele vai produzir. O cervejeiro, ele vai pensar nas soluções. Ele vai entender porque aquela curva de fermentação, aquela fermentação está arrastada. Aquele auxiliar pode ajudar ele, claro, mas a responsabilidade não é do auxiliar, é do cervejeiro. Então, se ele não avalia os dados, ele não tem como tomar decisões que sejam assertivas. E a decisão ela é tomada de qualquer jeito, ou daquele mesmo jeito que sempre, da outra vez a gente fez assim. Mas eu não sei se aquele fermento que eu dosei é de primeira, de segunda, de terceira geração. Eu não sei se a fermentação anterior foi uma fermentação ruim e eu dosei o fermento sem nem saber e por isso está dando ruim de novo. Porque eu não tive tempo de analisar o processo. Entendi. Então, assim, o fato de ter funções, elas existem porque elas têm atividades que são ligadas a ela. Algumas são delegáveis e outras não. É sua responsabilidade de checar, né? Porque uma coisa é você delegar uma atividade para alguém, outra coisa é delargar. Deixar a pessoa fazer e largar lá e nunca mais olhar. Então, é fundamental que essas responsabilidades sejam definidas e checadas o tempo todo. E que a pessoa seja remunerada para isso também. Ah, sem dúvida, gente. Pelo amor de Deus. A gente teve um papo aqui também, que foi o segundo do ano, foi com a Mari Mesquita. A gente vai lançar... A gente tem pouca coisa pra fazer nessa vida, tá, Kiara? Pouca coisa. E aí, semana que vem, no dia 18 de fevereiro, vai ao ar o primeiro episódio do Bloco do Catuaí, que é o nosso podcast falando sobre café. E aí a gente teve com a Mari aqui pra contar um pouco sobre o mundo do café e tal, não sei o quê. E aí ela tava explicando do tipo assim, por que o café especial custa mais caro? E aí ela traça essa cadeia desde o plantio até a agricultura, que às vezes é familiar, às vezes não, tal. E aí que aquilo é um pequeníssimo lote, sem defeito, que foi totalmente pensado para aquele café, ou seja, é uma quantidade muito pequena que vai ser negociada entre aquele produtor e as torras e tal, né? As torrefações. E aí você fala, pô, isso é caro mesmo, porque é o suprassumo do negócio. Se a gente entender que a cerveja especial também passa por esse processo de escolha de ingredientes mais assim, mais assado, que é uma produção infinitamente menor, a gente também vai entender que o preço dela, a gente não pode pensar em brigar por preço com a grande. Mas o que eu queria trazer aqui, que você falou muito bem, sobre a questão das funções, do cervejeiro, da remuneração. Vamos pensar aqui que no nosso país hoje tem, salvo engano, mais de 1.900 cervejarias, mais de 1.900 fábricas, plantas de cerveja. Tem muito mais de ciganas que produzem em espaços ociosos. E que a gente fez uma conta de padaria aqui, que dessas 1.900, aproximadamente, são 100 da grande indústria, tá? Espalhadas pelo Brasil. Então, a gente está dizendo que mais ou menos 1.800, 1.700 são das pequeníssimas, porque perto das grandes a gente é muito pequeno. Vamos fazer de conta que a média dessas pequeníssimas seja de 8 mil litros por mês, que eu já acho que é até bastante para muitos. Mas só pra gente pensar numa planta pequena. Sim. Você que tem esse grau de experiência todo, quantas pessoas num universo ideal, e o meu pai falava, o ideal, filha, reside no campo das ideias, o ideal não existe. Mas enfim, faz de conta aqui, numa fábrica que vai produzir 8 mil litros por mês, que quantas pessoas deveriam estar trabalhando no chão de fábrica? Não tô nem falando de administrativo, não tô falando de comercial, não tô falando disso, tô falando no chão de fábrica. Essa pergunta é muito difícil de responder, porque a gente não tem padronização de equipamento, por exemplo. Então, tem fábrica, essas fábricas menores, tem fábrica que os equipamentos são construídos pelos próprios donos, por exemplo. O nível mesmo? Mesmo tendo mapa, tem essa possibilidade? Tem, se o equipamento for higienizável, se for de um material que seja aceitável, por exemplo. O mapa ele não define qual é o tipo de material para ser feito o equipamento, mas ele não pode ser facilmente corrosível, enfim. Então, as pessoas fazem de inox, tem muita gente que trabalha com caldeiraria e tal. Então, diversas, já dei consultoria para várias cervejarias que eles fizeram seu próprio equipamento. Então, tem coisas muito improvisadas, né? Então, obviamente, essas cervejarias, elas levam mais tempo no processo para fazer as coisas. Então, é difícil você definir quantas pessoas deveriam trabalhar numa fábrica dessa, né? Mas se a gente pensar assim, num mundo que fosse
Legal? Uma pessoa trabalhando na produção, com auxiliar de limpeza, asepsia, uma pessoa, um responsável técnico atuante, de verdade, né? Não para assinar papel. Tá, não só para assinar apenas, Elia. Exatamente, porque o papel do responsável técnico é extremamente importante. Pode ser o cervejeiro também, o responsável técnico. Mas ele já tem muitas atribuições para fazer. Então, se essa pessoa está lá, checando as asepsias, né, que estão acontecendo, checando os processos, checando a potabilidade da água, se tem contaminação, se não tem, já ajudaria bastante. Ele ia verificar os controles de processo. Então, isso aí já seria um bom tamanho para a fábrica das produzir, mas é óbvio que depende da particularidade de cada empresa. E eu não entendo o profissional que se submete a assinar um papel, porque está na responsabilidade dele, né, na função criminal, inclusive. E eu não entendo a cervejaria que contrata uma mão de obra e não cobra que ela funcione da maneira correta, porque esse profissional é fundamental para a cervejaria. E as cervejarias não cobram. Ela está pagando por um profissional obsoleto, que podia estar fazendo muita diferença na qualidade da cerveja. Tá. Disso tu já falou 3, que é o cervejeiro, é o auxiliar dele, o responsável técnico atuante. Aí eu acho que para uma fábrica pequena, pelo menos isso aí para a gente começar. Já começava. Talvez não seja tão absurdo assim. Eu só queria ter, sabe, tangibilizar a ideia, porque eu brinco lá em casa que quando a gente chega com um problema, eu falo assim, o problema fica embaixo da cama. Eu gosto de olhar embaixo da cama para saber se é um dragão ou se é uma lagartixa. Porque se for uma lagartixa, você fala, tá bom, é uma lagartixa. Eu não sou fã de lagartixa, mas porra, não é um dragão. Agora, é um dragão? Peraí, vou chamar São Jorge aqui rapidinho. Exatamente. Pra ver o que ele vai me ajudar a fazer com esse dragão. É porque as pessoas fazem um bicho muito grande de uma coisa que às vezes não é. É isso. Então, se eu tenho uma rotina definida, escreve no papelzinho, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho o mapa, ele disponibilizou um monte de planilha gratuitamente para fazer com que o povo cumpra o que está escrito na lei. Tá lá, é só baixar. Só entrar lá no mapa, no site e baixar. Tudo que você precisa fazer. Porque antes não tinha, mas estava escrito na lei. Aí tinha essa desculpa, não conheço. Tá lá agora. Quem usa? Quase ninguém. Não vejo ninguém falando disso. É o cartilhão? Não, não é o cartilhão. Ah, tá. O mapa agora pegou lá os programas de autocontrole, tudo que eles estão pedindo na legislação nova, né, que, na verdade, é basicamente o que já existia, sendo que de uma maneira organizada, e eles fizeram planilha para tudo, para controle de processo, que não é nem obrigatório, assim, é obrigatório fazer, mas não é obrigatório usar a planilha, mas eles já deram a planilha pronta. Toma aqui para você, usa, para você não esquecer de nada. Entendi. Se você tem um guia que te orienta, você consegue se organizar, né? Você sabe quantas horas você tem de trabalho por dia. Sim. Dividir as tarefas e para executar. Se você tem um guia, você nem usa, você não sabe nem quanto tempo você precisa para fazer as atividades, é difícil. Mas você tendo e não usar, eu não entendo muito porque as pessoas funcionam assim. Lógico que num mundo perfeito a gente teria uma pessoa fazendo as análises, a gente tinha... Mas vamos começar do básico, que são as funções básicas. Tem um cervejeiro, um auxiliar e uma pessoa que realmente faz seu papel de responsável técnico, já está de bom tamanho. Perfeito. Meus amigos, e não dá pra falar de qualidade sem falar de Dogma. Hoje eu quero aproveitar para anunciar que a Dogma está com as vendas abertas do clube de cerveja, o Lovers Club. Assinando o clube, você garante acesso ao lançamento em primeira mão, descontos especiais, além de participar de sorteios incríveis. Com planos a partir de R$ 79,90, o Lovers Club é o clube para quem ama uma boa cerveja e quer sempre provar uma novidade. Assine pelo site cervejariadogma.com.br e não esqueça de usar o cupom SDL7 para ter desconto nas cervejas e na assinatura. Aí você estava falando da planilha que o mapa disponibilizou. Aí você tá falando, a gente já falou aqui de rotina. A gente já falou aqui que, inclusive, gente, tudo que tá valendo pra cervejaria tá valendo pra vida da gente, tá? Né? Que é aquela... Porra, eu sem minha rotina, eu reclamo da rotina, eu reclamo porque eu não vou sofrer calada. Mas eu sem minha rotina, eu sou ninguém. Entendeu? Eu sem aquela dor, tenho que acordar, vou fazer o exercício, depois tomo café, começo a trabalhar e não sei o quê, e paro de trabalhar em certa hora. Sem a minha rotina, eu sou ninguém. Sem meu Trello pra me falar o que eu tenho que fazer naquele dia, eu não sou ninguém. Enfim. Então vamos lá. Padronizar processo significa engessar a operação ou proteger? Você já deu essa resposta de milhões de formas, mas enfim.
Padronizar processo é ruim? Acaba com a criatividade? Eu costumo dizer que sem padronização a gente morre, né? E aí, se você for olhar a fundo o problema de várias cervejarias que fecharam, no fundo é padronização. E quando eu digo padronização, não é um procedimento operacional só, não. É padronização de tudo na empresa, né? De como se contrata uma pessoa, de como se treina uma pessoa. Isso também é padronização. Uhum. De como que eu faço para passar o conhecimento, porque quando chegar alguém de férias, eu tenho alguém para substituir. Quem é que vai substituir? Certo. Né? Quem vai fazer o quê? Isso tudo é padronização. Quando a gente fala padronização, as pessoas só entendem processo, né? Como executar aquela tarefa de produção. Mas a gestão que está por trás, a parte administrativa, ela é extremamente importante para que dê certo. Como que eu respondo o consumidor que reclama da minha cerveja? Isso também tem que estar padronizado. Eu tenho que ter resposta para esse consumidor. Isso também é padronização. Sim. Então, eu tenho que ter um padrão de resposta para deixar aquela pessoa tranquila, que eu estou entendendo a reclamação e que eu vou tratar, porque os clientes são pessoas importantes para aquela empresa. Uhum. Quantas vezes você faz uma reclamação e você tem uma resposta genérica qualquer, e aí você fica puto com aquela empresa e não volta mais a comprar. Não espera nem o resultado, você já está na internet falando mal daquela empresa. Outra coisa é quando você dá um outro tipo de tratamento. Uhum. Então, isso acontece quando as empresas têm processos padronizados. Elas sabem o impacto que vai acontecer. Sim. A padronização, ela não vai tirar a criatividade do cervejeiro, da cervejeira. Ela vai fazer com que aquele excelente produto se repita. Uhum. Ela vai fazer que aquele Ciro de Mila, que é a cervejeira, tirar férias. Quando ela sair, eu vou estar lá e eu vou fazer a mesma cerveja que Ludmilla, porque o processo está padronizado. Já foi o tempo que o profissional dizia, se eu sair, tudo cai. Para mim, isso é um péssimo profissional, porque ele não treinou, ele não desenvolveu ninguém para fazer o que precisa ser feito. Sim. Se uma pessoa sai e está se vangloriando porque nada funciona sem ela, para mim é um péssimo gestor. Sim, total. É um péssimo gestor. Então, se ele divide as tarefas, se distribui, se as coisas acontecem, pode não ser os especialistas que estão ali, mas a vida está girando, a fábrica está padronizada, ela vai sobreviver. Quantas vezes a gente não vê padrão de qualidade de produto cair porque o cervejeiro saiu, porque trocou o cervejeiro, eu tenho que ter um tempo para adaptar. Isso acontece muito. Não tem nada desenhado na fábrica, nenhum processo desenhado. Então, a padronização, eu nem discuto, é fundamental, sabe? Não tira a criatividade de nada. Inclusive, as cervejas que são sazonais, que têm uma certa variabilidade, obviamente, porque eu uso uma fruta de não sei de onde, das montanhas, do Alasca, de não sei de quê, até nessas, os processos são padronizados. A receita, o ingrediente, ele pode mudar, mas o processo, ele é padronizado. Sim. Controle de perda. A gente tem que entender que uma empresa vive de lucro. Quem vive de amor é hobby. E olha lá. Isso aqui é hobby e não pode, eu não tenho que botar dinheiro aqui mais não, gente, porque chega, já foi, aqui tem que pelo menos se pagar. Exatamente. Então, assim, às vezes vira ódio também. Também vira, também, de vez em quando. O hobby é emoções intensas, não só amor. Mas o negócio é lucro. Eu não estou dizendo que você vai baixar a qualidade do seu produto, não vai reduzir custo em detrimento de qualidade. A questão não é essa. Mas você tem que ser inteligente operacionalmente. Não adianta reclamar de tributação, que você não tem poder nenhum sobre isso, quando sua fábrica está tendo altas perdas no processo. Quando você perde 30%, pensando da matéria-prima até o produto acabado, e você não faz nada para baixar isso, porque sempre foi assim. Quando você perde 20% de volume do seu tanque, você acha normal, é a perda normal. Não é a perda normal do processo, não. E o normal em cervejaria pequena é você ter 20%, 25% de perda. Que loucura! De muitas cervejarias. E as pessoas acham que é normal, porque sempre perdeu assim. Nunca parou para avaliar se o processo é um processo saudável. Se eu tenho aonde investigar para poder melhorar e aí não perder e por isso, consequentemente... Nossa, que loucura! Aumentar a margem de lucro. Então, tem que pensar em ganhar dinheiro onde você tem poder de ação. Cara, gente, a cada pedrada que a Kiara tá mandando pra vocês, eu não sei como é que vocês estão aí não, né? É cada pedrada... Sabe outra coisa que a gente ouviu muito aqui já? Tem coisas que a gente ouviu muito aqui que você já relacionou, que é assim, eu faço a cerveja que eu gosto de beber. Que foi um papo bem no começo, que é qualidade, não tem nada a ver com gosto pessoal, né? Se você tá produzindo uma cerveja que você gosta de beber, você tá tentando vender pra pessoas iguais a você. Pode ser que seja um nicho e tudo bem, mas se você só ficar ali também, você tá disputando a carteira com uma galera. Outra coisa que a gente vê muito aqui é a história, não, mas a tributação nesse país, gente, qualquer lugar no mundo tem uma questão com tributação de coisas que fazem mal à saúde e, querendo ou não querendo, o álcool tá no rol de coisas que não fazem bem à saúde. Então a tributação vai ser intrincada. O Brasil é também
também complicado em relação a isso, mas será que você não tá deixando de olhar pro seu umbigo e fazendo o Homer Simpson, botando a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser? Agora, tem outra coisa que a gente ouve muito aqui, e eu acho que era legal a gente falar sobre isso, a parte regulatória, de uma maneira geral. Você já falou do mapa, e tem outras regulações, sei lá, quem quer usar o ISO, quem quer botar outras coisas. As regulações assustam muito as pessoas de uma maneira geral, né? Sim. Por quê? Porque as pessoas não se organizam. Porque elas acham que fazer cerveja é só produzir cerveja, e não é. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que alguém está consumindo esse produto, inclusive nossas famílias, né? Sim. E precisa ter uma garantia de que aquele produto não vai afetar ninguém. Isso é o primeiro pensamento que a gente tem que ter. Eu acho que o mapa cobra pouco ainda. Tá. Deveria cobrar mais. E a gente está caminhando para isso. É porque, assim, eu acredito que se o mapa conseguisse fazer um controle, vou soltar uma abobrinha aqui, que não necessariamente dependesse exclusivamente de uma auditoria física, de uma vistoria física. A Aline do Mapa maravilhosa, que vem aqui sempre dar show, fala, haja como se todo dia fosse dia de vistoria do mapa. Exatamente. Mas não é isso que as pessoas fazem. Então, assim, você acha que se o mapa conseguisse imprimir uma vistoria, não sei se a palavra seria essa, um controle que fosse até mais à distância, você acha que isso poderia fazer diferença? É possível? Eu acho que ajuda porque a gente, que é brasileira, a gente age de uma maneira muito reativa, né? Aí ninguém usava cinto. Aí começou a ter multa. Aí agora usa porque tem multa. Até que isso virou um hábito, né? A maior parte, eu não tenho estatística para isso, usa cinto automaticamente. A gente entra no carro e coloca. Mas no começo é porque tinha multa. Sim. Vamos lá. Sim. Beber e dirigir, a mesma coisa. Vai preso, paga uma multa não sei quanto, carro retido, as pessoas diminuíram. Então, assim, a gente só faz as coisas quando é obrigado. E eu fico... É outra coisa que me deixa indignada. A culpa é do mapa que não fiscaliza, a culpa é sua. Quem tem a obrigação de cumprir é você. Total. Quer dizer que se você beber, bater em alguém, matar, a culpa é do Detran que não parou no Blitz? A culpa é sua. Mas cuidado que pode ser. Pô, cuidado que eles podem inventar isso aí, que agora tudo é narrativa, né, cara? A culpa é sua, cara. Decidiu ter uma cervejaria? Pode me odiar. Estude a legislação, contrate alguém que estude e saiba fazer direito, porque você pode matar alguém. Então, assim, pode me chamar de alarmista, mas é assim. Tem que ter consequência para as coisas. Eu acho assim, o mapa, ele está harmonizando a legislação que a gente tem, então está cada vez ficando um pouco mais específico, e isso é importante. Não é nada mirabolante, nem coisas de outro mundo. No meu ponto de vista, quando eu vejo essas mudanças que têm acontecido, tem muita coisa que já acontece para produto de origem animal, que é muito mais crítico, e obviamente são outros riscos, e a gente entende também, a bebida são riscos diferentes de um produto de origem animal, ok, mas a gente tem que entender que tem que ter controle, senão vai acontecer coisas como a gente já viu acontecendo. Sim. Então, assim, aconteceram aquelas coisas todas e tem gente fazendo coisa errada ainda. Com o mesmo tipo de produto, usando um etanol de posto de gasolina para fazer resfriamento de tanque, a gente sabe que tem. Meu Deus. Depois de ter acontecido morte. Então, assim, a gente tem que começar a olhar para a cerveja com maturidade, com seriedade, com profissionalismo. Eu não posso falar pelo mapa, né? A Aline seria a pessoa ideal para falar sobre isso. Claro. Mas eu entendo que as coisas, o cerco está começando a fechar, mas não é num mau sentido, muito pelo contrário. É de direcionamento mesmo. A legislação deixava a gente muito aberto para a gente controlar como a gente quisesse, para dar o resultado que se precisa. Hoje, veja, eles já estão fazendo planilhas, a legislação está mais específica, está mais detalhada, então você consegue entender melhor e dar menos margem de interpretação até do próprio fiscal, que num lugar cobra de um jeito e no outro lugar se cobra de outro. Que a gente sabe que isso acontece, né? Então, no meu ponto de vista, a gente está evoluindo para que esse direcionamento, inclusive coisas à distância, aconteçam. O mapa já tem um autodiagnóstico de boas práticas de fabricação, que começou de maneira voluntária, está lá no sistema. Quem é esperto vai usar, porque aquilo é um orientativo. Se você consegue fazer aquilo, veja só, eu faço uma autoavaliação na minha fábrica, eu pego aquele checklist, olho na fábrica e vejo tudo que está de errado. Eu tenho a oportunidade de tratar aquela não conformidade. É a mesma coisa de uma visita do mapa. Quando o mapa chegar, ele vai ver que eu tenho um problema, mas eu já estou tratando. O tratamento é outro. Entendi. Com alguém que reconhece que tem um problema e que está resolvendo. Outra coisa é de quem não está ligando. Esse autodiagnóstico, ele vai começar a ser realizado obrigatoriamente no sistema, daqui a pouco, entendeu? Então, você tem que fazer essa autoavaliação, que pode ser feito na fábrica, no papel, na planilha, onde quiser, mas que pode ser feito também através do sistema, que vai direto para o mapa, para ele ver a evolução da cervejaria, que seria ideal que todo mundo fizesse. As pessoas ficam com medo. Se eu fizer e colocar lá o que está acontecendo, eu vou ser multada. Eu acredito que é o contrário. O mapa vai conseguir mapear
na minha opinião, o que está acontecendo nas fábricas e, de repente, identificar que as fábricas estão com um problema que é um problema comum. Será que a gente pode ajustar? Será que a gente pode mudar isso? O que é que as cervejarias? Pode ser orientativo, inclusive. Sim, e daí pensar em políticas, não política pública, mas pensar em como é que eu direciono? Eu vou dar um curso sobre isso? Eu vou fazer uma especialização aqui? Eu vou chamar, sei lá, vai de repente, né, ter mais dado, é o que você falou. Exatamente. Não analisa o que tem de dado, consequentemente, fala que não funciona determinada ação. É mais fácil esperar o mapa vir, reclamar da auditoria, da fiscalização, do que eu me antecipar, né? Tenho dúvida nesse item aqui. Entendi. Porque se você faz isso, você tem dúvida, você consegue entrar em contato com o fiscal, falar com ele, tirar a dúvida. A gente não tem que ter medo do fiscal no mapa, pelo amor de Deus. Ninguém quer chegar numa fábrica e ficar fechando a fábrica todo mundo, não. Uhum. Sim. A ideia é que a gente tenha uma garantia de um bom produto, um produto de qualidade. Exato. Então, assim, eu acredito que isso vai começar a acontecer, sim. E vai ajudar, mas quem for esperto já começa a fazer isso de agora. Entendi. Então, na tua visão, essas planilhas que o mapa agora começou a disponibilizar. Agora não, começou a disponibilizar, a pessoa pode usar, pode ir aplicando lá e etc. Por enquanto, é absolutamente. Você faz se você quiser, você envia se você quiser o diagnóstico, mas em algum momento o mapa vai falar assim: lembra daquilo que eu falei que era pra você usar, pra você aprender? Agora é de verdade. Agora você tem que mandar pra mim. É porque, na verdade, é obrigatório já. Não é obrigatório usar o que eles disponibilizam. A informação é obrigatória. Entendi. Imagina, se você tem tudo organizado, as planilhas, tudo certinho, o mapa chega e te pede, você sabe onde está tudo. Uhum. Se você faz do seu jeito e for bom, beleza. Mas se você não souber onde está nada, como é que você vai ser multado? Provavelmente. Uhum. E aí existem várias ferramentas que dependem do bolso de cada um. Então, eu tenho um software de gestão, eu tenho um papel de pão, eu tenho um Excel, eu tenho qualquer coisa, só tenho que fazer. É difícil fazer no papel de pão? É, mas não é impossível. Sim. Só faça, né? Então, eles estão facilitando a sua vida. Sim. Use, por que não? É isso, exatamente. Você que está acompanhando esse papo e já entendeu que qualidade não é só um controle feito no produto acabado, mas sim desde a escolha dos ingredientes. E é por isso que eu quero falar com vocês da Fazenda Mil Alt, no coração da Serra Gaúcha, que cultiva um lúpulo da variedade Saaz, levando frescor, aroma e sabor incomparável para os seus rótulos, do homebrew até a cervejaria industrial. A Mil Alt se orgulha de estar presente em diversas cervejas medalhadas pelo Brasil, o que demonstra que todo cuidado no plantio, colheita e processamento levam a um insumo de altíssima qualidade. Quer conhecer e elevar o nível da sua cerveja? Entre em contato com eles pelo Instagram @lupulosmilaut e peça o seu. Aí você já falou, mas eu acho que era importante a gente, de repente, se você tiver exemplos, a gente tentar descobrir, ou, como eu falei, tangibilizar. Primeiro, quantos funcionários, idealmente falando, numa fábrica pequena? Qual é o custo invisível da bagunça operacional? Você já falou, tem fábrica que tá perdendo 20%, 25% do lote, falando, não, mas sempre foi assim. Aí botam a Kiara lá e falam assim, a gente pode reduzir essa perda aqui pra 8%. Eu falo, uau! Não sei, chutei números absolutos aqui. Sim, e assim, né? Infelizmente, essa bagunça aí drena dinheiro, pelo ralo, né? Literalmente, drena dinheiro, sim, drena energia e drena sanidade, sabe? E aí, eu digo que, poxa, eu nunca tive soluções mirabolantes para resolver problemas de cervejaria. Gostaria, mas não. A maior parte das soluções são coisas muito simples, Ludi. E normalmente é rotina, sabe? E rotina faz parte de gestão. Então, são coisas simples que dão muito resultado. Tem vários exemplos, mas eu lembro de uma cervejaria que a gente fez um trabalho, eu falo a gente porque é sempre conjunto. Quando o consultor chega, claro, se a cervejaria não compra a ideia, principalmente o dono, qual é o maior problema de cervejaria? Vamos matar os donos, normalmente. Porque eles contratam você querendo que você salve a cervejaria. Ninguém é salvador de nada. Primeiro, o consultor não faz o trabalho, o consultor orienta. Se você não compra a ideia, nada vai dar resultado. Então, é um trabalho em conjunto, né? Que tem que ser ajustado de acordo com a realidade de cada um. Ponto final. E aí, o que acontece? Teve uma cervejaria que trabalhei com o pessoal muito empolgado para fazer as coisas darem certo. Eles tinham a ideia de praticamente dobrar o volume e eles estavam comprando equipamento XYZ. Eu disse, não precisa. Olha só. Vocês têm muito alto, vocês podem comprar o equipamento para melhorar a qualidade do produto, para reduzir, para aumentar a produtividade, sim. Mas para chegar no volume que vocês querem, vocês não precisam disso. A gente, em menos de um ano, a gente dobrou o volume.
e a gente não colocou R$1 em equipamento. Olha só. Sabe o que a gente mudou? O organograma. Eu fui para lá para mexer em processo. A gente mudou organograma, a gente mudou rotina, definição de rotina, e a partir daí, melhoria dos processos. E aí, para redução de perda, de tempo, sendo que eu já tinha gente para fazer cada coisa. Porque se eu chegasse naquela bagunça que drena a energia e a sanidade das pessoas, porque tem coisa que é impossível ser feita, e não adianta você cobrar uma coisa que é impossível de alguém. Né? Você já foi lá fazer para ver quanto tempo gasta? Para estar pedindo coisa que é impossível? Que é isso que as pessoas pedem. Porque a pessoa que filtra é a pessoa que braça, é a pessoa que acompanha os tanques, é que faz tudo. Aí você tem que mandar a pessoa parar da abraçagem para poder filtrar. Eu entendo que tem lugar que é pequeno mesmo, mas se não tiver o mínimo de organização, não vai. Então, isso que eu estou falando é verdade. Vai ter, eu não vou falar o nome da cervejaria, mas com certeza vai ter gente escutando aqui que sabe do que eu estou falando, que foi verdade. A gente dobrou o volume da cervejaria sem R$1 em equipamento. Aí você imagina, o dinheiro que essa cervejaria ia gastar na compra de um equipamento para dobrar é muito maior, ou seja, ela pode crescer, que é uma outra coisa que a gente já falou aqui várias vezes, eu já trabalhei com muita coisa nessa vida. Uma delas foi tributação, eu sou advogada de formação, e uma das coisas que eu falava, mesmo sem ter experiência de trabalhar com tributação para cervejaria, era assim, gente, você tá no Simples. Você não pode sair do Simples, tropecei, saí do Simples, ou mudei a faixa, tu tem que dar um duplo twist escarpado da Anne dos Santos. Tu tem que falar assim, cara, eu tenho que sair daqui para um lucro presumido no gás total. Ou você tem que andar com o teu contador como se fosse chocando um ovo embaixo do braço. Que ele vai falar, ó, não pode ser assim, não pode ser assado, faz assim, faz assado, emite essa nota aqui, ó, vamos por esse caminho, entendeu? Mas é a mesma coisa que você tá falando aí. Quando você for dobrar a capacidade, é dobrar a capacidade quando essa capacidade que você tiver aqui agora tiver de fato defasada. Pois é. E assim, ó, não vamos mexer na receita, a cerveja não tá legal de calma. Teu processo tá todo fora de controle. Quem te garante que a receita que tá ruim? Tu não consegue fazer uma cerveja igual? É tudo com defeito. Caralho. Ajusta teu processo, padroniza. Só de ajustar o processo, a cerveja já melhorou. A gente mudou a receita. Sim. Depois de ter um processo estável, que eu sei onde eu vou mudar. Você deve ter passado por um processo de diagnóstico. Exatamente. Para identificar esses problemas e etc. Para depois ir começar fazendo as curas, as reparações, para daí falar, tá bom, chegamos no final, melhorou a qualidade daquilo que a gente tinha antes. Ou melhorou o gosto, ou melhorou, sei lá, o que quiser. E aí, agora a gente pode mexer na receita para isso aqui ficar assim, assim, assado. Entendi. Exatamente. Mas sabe a história que eu falei no começo do dono, que ele quer um salvador? Eu já cheguei para um dono e falei, tá bom, eu resolvo o teu problema. Agora, quando eu sair daqui, eu não dou uma semana, ele vai voltar. Eu não vou resolver, eu vou criar uma solução que vai demandar esforço das pessoas, e esse esforço ninguém sustenta por muito tempo, não é sustentável. Então, se você não entende o problema, não padroniza a solução para aquele problema, ele vai se repetir. É fato. Eu posso trazer uma solução rápida, mas será que ela vai ser sustentável? Não, porque só é sustentado com padronização e a gente vai voltar pro ciclo. Sim. Nossa, tem tanto paralelo com a vida. Total, eu já estou na minha vida. Minha vida tá mais ou menos. É casa de ferreiro, espeto de pau, né? A vida da gente, às vezes, é assim. Mas é verdade, eu uso muita coisa mesmo de ferramenta de qualidade na vida, em termos de priorização, né, do que eu preciso fazer primeiro, o que é que pesa mais para mim, o que é mais importante eu fazer agora. Porque eu acho que a gente tem uma ânsia muito grande quando a gente tem um problema, agora falando sério, de querer resolver aquele problema. Mas, às vezes, aquele problema, ele precisa esperar um pouquinho, sabe? Porque tem outra coisa que é importante, que se a gente deixar de fazer, ela vai virar um problema também. E aí a gente resolve quem primeiro? Sim. Qual o impacto de cada coisa? Né? Então, a gente tem que fazer essa avaliação todo o tempo. E isso é uma coisa que a gente precisa revisitar, que nem a padronização. Toda hora a gente pode melhorar e revisar aquilo que está posto. Nada é eterno. Eu descobri uma coisa nova que é melhor, por que eu não vou mudar? Eu vou testar, eu vou mudar sim, por que não? Então, isso faz parte também do processo de melhoria contínua. Sim, total. E aí já são outros conceitos que a gente está entrando aqui, né? Padronização e melhoria contínua. Padronização e melhoria contínua, o tempo inteiro. Na vida e na fábrica. Total. Muitos paralelos. Se vocês não estão pegando essas mensagens no ar, gente, vocês estão ouvindo esse podcast errado. Agora, assim, pra gente ir caminhando pro final do nosso papo, eu queria que você, se pudesse deixar um conselho direto para quem tá abrindo ou tocando uma cervejaria, qual seria, assim, tipo, faça isso? Primeira coisa, pensar na sua fábrica, fazer um desenho da sua fábrica, entender, mapear processo. Porque
quando você consegue mapear, você consegue definir direitinho quantas pessoas você realmente precisa, ter pessoas em cargos enxutos, específicos, com funções definidas para que as coisas rodem, entendeu? Então, gente, e mapeamento do processo é fundamental, que a gente precisa definir o que é ponto crítico naquela empresa. Quais são as tarefas mais críticas que não podem ser deixadas de lado? Porque a gente sabe que alguma coisa às vezes vai ser deixada, mas o que é inegociável para aquela fábrica? Né? Quais são as atividades inegociáveis? Todo mundo sabe o que é, e aí a gente vai focar nisso aqui. Então, eu acho que ter as pessoas certas, no lugar certo, né, com papel definido, treinado, aí a gente tem que pensar em treinamento e padronização. Então, eu acho que essas 4 coisas são fundamentais. Pessoas, mapeamento do processo para definição de tarefas críticas, treinamento e padronização. Perfeito. Se você começar assim, é muito mais fácil. Entendi. Que aí você imprime a tal da cultura. Exatamente. Porque a cultura se vive, não se impõe. Não tem como você dizer que padronização é importante se você pega uma pessoa e desvia ela de função toda hora. Entendi. Se você diz que está padronizado todo dia lá, medir o extrato, medir o pH, fazer curva de fermentação, e toda hora você tira aquela pessoa daquela coisa para fazer outra coisa. Você está indo contra o que você está pregando. Quem vai acreditar? Por isso que o povo não acredita em qualidade. Porque a gente diz, mas o exemplo na prática é outro, né? Então a gente tem que fazer, a gente tem que viver a cultura da qualidade. Enquanto a gente quiser impor. E outra coisa, tá lá na legislação agora, viu? Tem que ter política de qualidade linkada nos objetivos da empresa. Quem não tem, trate de ter. É muito louco isso, né? Porque a gente fica ouvindo, às vezes, esse papo de cultura, quando um monte de coach falando que é fácil ficar milionário, blá, 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 blá. É que eles pegam conceitos que são sérios, que são reais, e ficam dando essas pílulas de insanidade, e aí as pessoas, no final, acham que é difícil implementar, que é impossível de realizar, e etc. E quem é pequeno, eu fico com a sensação de que quem é grande já sabe disso. E tem estrutura, e tem pessoas, e tem maquinários para executar. Óbvio que também passou por esse processo lá atrás. Agora, quem é pequeno acaba não priorizando isso. Você falou muito bem dessa questão da priorização das ações, né? Então, quando você vai, eu imagino, do que eu já soube de como é que é para você botar uma fábrica, você vai apresentar um projeto da arquitetura, de onde vai ficar o tanque. E geralmente, gente, vamos pensar direitinho qual o tamanho desse tanque de fermentação aqui, porque se eu quiser expandir no futuro, eu já tenho que ter mais ou menos isso aqui, organizado na cabeça e tal, não sei o quê. Então, você precisa de todo um processo bastante burocrático para poder botar sua planta apta a produzir de acordo com o mapa. Você está nesse momento de criar todo esse plano de negócio / de execução e, de repente, a pessoa não faz isso, né? E a gente vê um monte de gente fechando. Se todo mundo começasse assim, já ia começar certo. Então, você não tem vício. Você já começa não sabendo como é fazer errado. Já começa certo. E aí eu costumo dizer, gente, vai começar, faz o básico, então. Kiara, tem 20 planilhas. Eu não consigo fazer isso. Ok. O que é ponto crítico? O que é que não pode deixar de ser feito? Tá bom, então vamos filtrar o que não pode. O que seria ótimo, mas o bom é inimigo do ótimo, né? É melhor fazer o bom do que não fazer nada. Sim. Então, o que é crítico? Tá. Dessas 10 planilhas, tem esse item que é importante, esse. Tá bom, condensa. Faz uma planilha só, mas faz bem feito. Sim. Quando aquilo entrar na rotina, a gente vai implantando mais 2 itens. Implementa mais 2. Sim. Mas, às vezes, a gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo. Se as pessoas forem olhar as planilhas do mapa, no começo assusta, porque tem gente que nunca fez nada. Não é porque é muita coisa. Entendi. Sabe? Então, vai fazendo aos pouquinhos. Vai implementando o que é básico, o que é importante, e depois vai acrescentando. Mas comece, né? Porque se a gente não fizer dessa forma, a gente vai morrer todo mundo abraçado aqui. Por isso que a gente vê as empresas definhando. Mas e as pessoas exaustas. Eu fico preocupado porque eu converso com as pessoas estão exaustas. Sim. É muito desgaste trabalhar em fábrica. Sim. E no final tem o componente emocional que você falou, né? Que é o custo invisível da saúde mental. Porque é invisível porque a gente você não consegue pegar, não é um controle remoto, né? Não é uma coisa que você pegue. Mas isso vai custar caro se um funcionário se afasta. Se você mesmo, enquanto dono, dona, tá sobrecarregado, tá cheio de dívida, não sei o quê. Enfim, essas coisas todas deveriam entrar no seu DRE, né? Do tipo assim, isso aqui é receita, isso é despesa, isso aqui é aquilo que a gente não consegue tangibilizar. São coisas que realmente se perdem. Sim. Mas olha, eu estou tentando começar a me redimir com esse primeiro convite para Kiara, mas eu fico imaginando que a gente podia ter assunto para mais uns 10 papos, pelo menos. Simbora. No baixo.
vambora. Você vai me ajudando, me guiando, Lud. Era bom falar disso aqui. A Aline, de vez em quando, no mapa, ela fala, a gente tem que falar disso aqui. Eu falei, você que A Aline é maravilhosa. Então, maravilhosa. E eu já vou deixar aqui a frase pra mim desse programa foi, só a Kiara expulsa a ignorância das pessoas, meus amigos. Ai, meu Deus. Eu já tô vendo o povo me odiando. Que nada, pelo contrário. Quem não aproveitou essa consultoria grátis, tá maluco ou tá maluca? Porque é isso. Aí agora já procura direto a Kiara pra poder resolver seu problema, te ajudar a voltar para os trilhos. Porque às vezes é isso, né? Às vezes é só um totozinho pra voltar pros trilhos. Não é? Mas eu acho que a primeira coisa é ter consciência que precisa melhorar e que precisa mudar. Sair desse status que a gente tá agora, porque não tem mais espaço para amadorismo na cervejaria no Brasil. Não tem mais espaço para isso. Perfeito. Só vai se sobreviver quem se profissionalizar de verdade. Perfeito. Kiara, muito obrigada por toda a informação que você compartilhou com a gente aqui. Eu tenho certeza que esse papo vai criar outras conversas, tanto aqui no Surra quanto lá na nossa rede social. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por ter estado conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então, gente, se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar com a gente nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, no Instagram e no TikTok. Tem sugestão de pauta e convidado, manda um e-mail para contato @surradilúpulo.com.br. E a gente termina sempre aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.